Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel Feitosa, sou professor de História e essa é mais uma aula, mais uma edição do Parabéns, comemorando ali aniversários, as efemérides que podem aparecer no seu vestibular no ano de 2018, ano que estamos gravando esse vídeo. Bom, galera, sem mais delongas, por favor, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você está gostando das aulas que você está acompanhando aqui. Isso vai ajudar muito a gente a crescer, a levar conhecimento a cada vez mais estudantes aí desse Brasil. Siga a gente também nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook, é o Projeto X Edu. Tudo juntinho, você encontra a gente nas redes sociais para acompanhar mais materiais como esse. E, bom, sem mais delongas, vamos estudar a Lei Áurea. A gente está nessa comemoração aí de 130 anos da Lei Áurea em 2018, um momento muito importante de reflexão, para compreender melhor toda essa questão racial que permeia o Brasil, que de fato foi o país ali, fora da África, que mais hoje compõe a população negra. A gente tem que refletir sobre isso. O Brasil é um país com o seu predomínio demográfico negro. É importante a gente ter ali um olhar crítico, um olhar mais cauteloso a respeito dessa questão, ainda mais quando olhamos para o nosso processo abolicionista, que é um processo muito recente. Nós temos um pouco mais de um século de liberdade dada a indivíduos, homens e mulheres, negros e negras nesse Brasil. Então é importante ter cuidado na hora de falar disso, é importante respeitar a história desse povo e olhar de fato com muito cuidado. Bom, galera, para falar da Lei Áurea, que você sabe que é em 1888, por isso a gente está tendo essa efeméride agora, é importante que, na verdade, você perceba que há um processo abolicionista em curso no Brasil. É muito importante você ter em mente, galera, que não dá para olhar apenas para a Lei Áurea e, a partir dela, entender perfeitamente como foi o nosso processo abolicionista. Na verdade, a melhor maneira é conceber como um processo, ou seja, a gente tem que olhar para os eventos históricos sempre no gerúndio, Eu sempre digo isso para os meus alunos em sala de aula, Essa questão de você perceber os acontecimentos, ao longo do tempo. O gerúndio no sentido, de continuidade, o gerúndio no sentido de movimento. Isso é muito legal na hora de estudar história. E aí, bem, para a gente entender a abolição da escravatura, na verdade a gente vai ter que voltar lá para o iniciozinho do século XIX. Percebendo ali, desde a chegada de Dom João, a partir de 1808, você sabe muito bem, inclusive nós temos uma aula falando sobre esse processo aqui no nosso canal, falando sobre a questão do período joanino, e desde lá já temos uma pressão diplomática, uma pressão inglesa para o fim da escravidão. Isso, na verdade, é ponto passivo, é ponto já comum. Todos os alunos sabem, a abolição no Brasil ocorreu porque a Inglaterra pressionou. Pera lá. É bom ter cuidado, tá? É claro que o abolicionismo, ele vem fruto de uma grande pressão inglesa, mas não é só isso, tá? É importante ter aquela visão além do alcance, famoso olho de Tandera, a galera das antigas lembra do Thundercats. Tem que olhar além do alcance, galera. Não pode ficar só no raso. O vestibular hoje, o concurso, ele não fica só no raso. A gente sabe da pressão inglesa, mas é bom você perceber que tem mais coisa, tá? Você começa olhando aqui para o nosso período regencial, onde perceberemos um grande esforço com a lei antitráfico de 1831, já no iniciozinho da nossa regência, gente? Você lembra ali da abdicação de Dom Pedro I, que foi embora do Brasil em 31, e a partir de então você percebe ali a formação de um pequeno modelo republicano no Brasil. A nossa regência, nossa breve experiência democrática no Brasil. Nesse contexto, a Inglaterra já pressionava, até porque a Inglaterra já havia realizado a abolição nas suas colônias. É importante perceber que a Inglaterra vai estabelecer ali uma série de atos de abolição na década de 20, 1825, 1826, 1828. Você já nota ali leis abolicionistas partindo da Inglaterra. Nesse sentido, ela quer que a América Latina também vá nesse caminho. A lógica é industrialista, Nós precisamos da formação de mão de obra livre, tanto para consumir os produtos industrializados, como também para trabalhar nas fábricas. A Inglaterra, já com o seu modelo capitalista, pressiona a América nesse sentido. Então esse é um ponto que você tem que manter em mente. Não ignora a questão inglesa, não. A questão inglesa é importante, mas é legal você perceber que não é só isso. Quando a gente avança no tempo, a gente está aqui em 1845, a gente nota que a lei antitráfico ela não teve muita eficácia. Ela proibia o tráfico negreiro em portos oficiais.
Então o que você começou a ter? A utilização de portos clandestinos, né? A lei antitráfico de 31, ela não tem uma eficácia significativa, porque na verdade é muito fácil burlar essa lei, né? O Rio de Janeiro ali, o porto do Rio de Janeiro será extremamente fiscalizado, mas você vai percebendo ali um refúgio em pequenas docas, outros cais, né? Explorando outras partes do nosso litoral. Inclusive aqui no Rio de Janeiro nós temos, né, uma doca alternativa por onde muitos escravos chegaram nesse momento, que é o famoso cais do Valongo, localizado hoje ali na atual região portuária do Rio de Janeiro, que nós chamamos aqui de Porto Maravilha. O cais do Valongo, inclusive, já foi abordado na prova da UERJ e em outros concursos, com uma região histórica que cria ali um lugar de memória sobre a nossa escravidão no Brasil, já que muitos escravos chegaram por esse porto, né, de maneira ali meio ilegal, né, durante o século XIX, mostrando o Rio de Janeiro como um grande centro de fortalecimento ali, de centralização da escravidão, né, ali do processo de tráfico de pessoas, né, do tráfico, né, negreiro. É muito importante perceber que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, né, quem vive aqui com a gente, que acompanha o canal, um dos maiores centros escravistas da América, sem sombra de dúvidas, né? Nós temos dados que passam dos 11, 12 milhões de escravos trazidos da África para a América. Desses 11 ou 12 milhões, pelo menos 5 pisaram no Brasil. Então é bizarro perceber que o Brasil ele concentrou quase que sozinho quase metade de todo o contingente escravo negro. Isso é muito forte, isso é muito significativo, né, pessoal? O Brasil é considerado por muitos estudiosos um dos países mais escravistas de toda a história moderna, né? Então a gente tem que, na verdade, analisar isso com cuidado e perceber o peso que isso tem na nossa sociedade contemporânea, uma vez que nós não estamos descolados do passado. O passado, de alguma maneira, ainda nos influencia. Então é importante você levar isso em consideração, não dá para ignorar esse passado absurdo que o Brasil viveu em relação à escravidão. Nós teremos aqui duas leis, né? Primeiro a Bill Aberdeen, em sequência a Eusébio de Queiroz, que vão bater também na questão do tráfico. Primeiro, uma determinação inglesa, né, pelo ministro Bill Aberdeen, lá em Londres, que vai tentar, de alguma maneira, começar a caçar os navios negreiros que atravessavam o Atlântico em direção ao Brasil. Essa prática, né, de estabelecer os negros escravizados, né, torná-los ali uma espécie de objeto de consumo, de compra e venda, é uma prática que o Bill Aberdeen vai começar a perseguir. E aí, a gente vai começar a ter esse grave contexto de muitos navios ingleses interpelando embarcações, né, vindas da África em direção à América. Uma grande perseguição, a famosa Blitz, que a gente poderia chamar hoje, né? Muitos navios sendo apreendidos, né? E a Inglaterra se dando essa característica, né? A Inglaterra se dando esse elemento de policiamento, de fiscalização. Você vê como a Inglaterra, né, já está impondo o seu poder diplomático, impondo o seu poder geopolítico no cenário do Atlântico, né, durante esse período. É bom deixar claro que o Oceano Atlântico será o grande centro financeiro do mundo moderno. Do século XVI ao XIX, será realmente a parcela do planeta onde nós mais teremos fluxo de mercadorias. E a mercadoria que estou me referindo, infelizmente, são homens e mulheres, né? É muito importante você ter isso em mente, galera. Os homens mais poderosos do período moderno, sem sombra de dúvidas, são traficantes de escravos ou alguém metido nesse tipo de negócio. É um negócio muito lucrativo. Isso já é, na verdade, um grande consenso historiográfico. A lógica de que a escravidão negra africana foi uma atividade que trouxe inúmeros, né, lucros, cifras absurdas para uma série de indivíduos e, obviamente, para Portugal e Espanha. A Inglaterra, nesse momento, está se colocando como polícia desse oceano, estabelecendo agora um controle do fluxo dessas mercadorias, né, na visão dos homens da época. Infelizmente, são colocados dessa maneira, né? São vistos ali como objetos. O Brasil, obviamente, vai encontrar maneiras de burlar essa lei, já que é uma lei inglesa, não uma lei brasileira, né? Não é uma lei assinada aqui, foi assinada em Londres. Então, de 45 a 50, a gente vai fazer ali o famoso papel de João sem braço, né? Ah, não tô vendo, a lei não é aqui, não foi assinada por nós, então, de alguma maneira, nós não reconhecemos a validade dessa legislação. Então, de 45 a 50, a alteração não é muito significativa na questão do tráfico. Agora, a partir dessa data, eu gostaria que você tomasse muito cuidado. Questões que falam de tráfico negreiro gostam muito de colocar tabelinhas, isso é muito clássico em vestibular, galera, fica atento, tabelinhas com fluxo de navios negreiros da África para a América. Nós temos essas tabelas, inclusive uma série de acervos digitais
né, na internet, onde você pode acessar em português e em inglês, que mostram de uma maneira muito detalhista, de uma maneira muito precisa, o número de pessoas trazidas em tal ano, o número de embarcações, quem era o cara que coordenava aquela embarcação, quantos saíram do porto africano, quantos chegaram no porto brasileiro, né, o número de mortos no caminho ali, né? Então, caramba, a gente tem um acervo, né, documental muito rico em relação a isso, e esses acervos, quando eles são analisados, nós percebemos um padrão. A partir do ano de 1850, um número geral cai. É muito interessante perceber isso, né? Como a Lei Eusébio de Queiroz, ela tem um impacto muito significativo no número de negros escravizados em direção à América, trazidos, roubados, vilipendiados ali, de alguma maneira violentados, na verdade de todas as maneiras violentados, né, da África para cá. Esse número vai caindo. O ministro, inclusive do Partido Conservador Brasileiro, Eusébio de Queiroz, caneta essa lei, validando a Bill Aberdeen. É assim que você tem que definir a Lei Eusébio de Queiroz, beleza? É o Brasil validando as determinações de Bill Aberdeen. O Brasil assumindo o papel, agora nós iremos fiscalizar todos os nossos portos para evitar a chegada, né, desses indivíduos, né, colocados em situação de escravidão, ok? Então é bom ter cuidado aqui, porque as tabelas, geralmente, elas são colocadas e no ano de 1850 você percebe um padrão, o número vai caindo. E aí o que acontece? Na questão, o cara de repente pede para você explicar, né, por que podemos perceber uma queda significativa do número de negros escravizados, né, da África para o Brasil a partir desta data. Qual é o gabarito, galera? Lei Eusébio de Queiroz. A explicação está aqui. Pela incidência da lei, o governo brasileiro vai assumir esse papel de fiscalizador, esse papel ali, né, de vigia, tentando de alguma maneira repreender essa atividade, ok? Então tem essa lei como um marco importante. E ela também traz consequências internas muito interessantes, né? Primeiro, um aumento do tráfico dentro do Brasil. Um tráfico interprovincial. Você vai percebendo, galera, que bem, se o cafeicultor de São Paulo, né, vamos lembrar aqui que a gente está vivendo o ciclo da cafeicultura no meio do século XIX, né? Se o cafeicultor de São Paulo, ele não tem como comprar esse escravo que vem de fora, ele vai comprar de dentro do Brasil. Então você tem um fluxo muito intenso de escravos do norte para o sudeste. Vai sempre nessa direção. Um fluxo intenso de escravos da Bahia para o São Paulo, de Pernambuco para o Rio de Janeiro, né? Dessas regiões do norte e nordeste para a região do meio do mapa, do sudeste e do centro-oeste, que era a região do café, o ciclo da cafeicultura, primeiro no Vale do Paraíba, posteriormente no oeste de São Paulo. Então tenha isso em mente, ok? Uma outra consequência, um aumento de investimentos em outras áreas. Claro, se eu como, né, traficante de escravos dentro do Brasil, ou como senhor de escravos, não estou mais desenvolvendo meu dinheiro nessa atividade, eu vou desenvolver meu dinheiro em outras atividades, eu vou dispersar os meus investimentos. Então, nós vamos perceber o aumento da malha ferroviária, o aumento da atividade pecuarista e também de uma tímida indústria. É bom você relacionar esse contexto com a famosa Era Mauá. Dá pra gente fazer essa relação. Já que o capital investido na escravidão está decaindo, porque, bem, o número de escravos traficados está caindo, vamos utilizar esse mesmo dinheiro para investir em outras áreas. Então, a indústria cresce timidamente na década de 60 e 70, até muito pelo Irineu Evangelista de Souza, né? O nosso Barão de Mauá, como conhecemos. Então, tem isso em mente, né? Essa é uma atividade que vai ampliar o nosso parque econômico, a nossa economia interna, num primeiro momento, ok? Claramente a mão de obra imigrante também vai chegar, a gente percebe projetos brasileiros para intensificar o imigrante, lembremos dos alemães, dos italianos, dos espanhóis num outro momento também, né? Você lembra lá do Titanic, né, que se passa mais ou menos no final do século XIX, essa enxurrada de imigrantes italianos vindos lá da Europa para Estados Unidos, para Nova York, para o Rio de Janeiro, mais abaixo também para a Argentina e Uruguai. Então você tem uma chegada de mão de obra imigrante para a substituição de uma mão de obra negra que está mais escassa. Vai relacionar também com esse projeto embranquecedor da América. Lembremos que aqui que o darwinismo social era uma tendência científica de muito valor ali naquele momento, de muito sucesso. A teoria de Darwin aplicada à sociologia, criando ali hierarquias entre as raças no mundo, sendo o homem branco, óbvio, né, colocado à época, o homem branco como o dominante, como aquele que conquista essa ideia do imperialismo do homem branco no topo, e africanos
na base dessa pirâmide hierárquica, genética, essa ideia racial muito louca, que para a época fazia muito sentido e que para nós hoje, né, obviamente é uma grande balela, mas nesse momento fez muito sentido o embranquecimento, essa busca por uma pureza racial. No século XIX, isso é uma grande neurose. E de alguma maneira, se eu quero tirar esse escravo da sociedade, eu vou trazer o alemão e o italiano para embranquecer o Brasil, buscando esse ideal de pureza europeia, de pureza branca. Tem isso em mente também, os vestibulares adoram explorar essa característica, relacionar a abolição da escravidão com um processo embranquecedor e imperialista. Tem esse link na mente, ok? Agora, é bom que você tenha também, né, no seu coraçãozinho, uma relação muito importante aqui, é que o nosso movimento de abolição, ele parte de várias áreas diferentes. Não pense você que não tivemos indivíduos no Brasil que não lutaram pelo fim da escravidão. Tivemos sim, em várias áreas diferentes da nossa sociedade. Nós percebemos o tal do movimento abolicionista. Cronologicamente, nós vamos situar esse movimento a partir de 1870, beleza? A década de 70 talvez seja o momento ali, né, áureo do movimento de abolição no Brasil. Uma série de indivíduos, homens e mulheres, intelectuais, jornalistas, médicos, engenheiros, senadores, deputados, pensadores de toda a ordem e, claramente, também os escravos e as escravas, os indivíduos que estão nas senzalas ainda, que estão nas áreas rurais, que estão trabalhando nas áreas urbanas. Nós temos um movimento muito amplo, muito amplo. Vamos dividir o movimento abolicionista no Brasil, dessas pessoas que lutaram pelo fim da escravidão de fato, é importante você ter essa noção, em 3 níveis. Primeiro, nível jornalístico. Você tem jornalistas que vão desenvolver periódicos pedindo, clamando a abolição. Eu destaco a figura de Luiz Gama, um dos meus personagens mais queridos pela história brasileira. Adoro a figura de Luiz Gama, acho um cara incrível, personagem que facilmente daria uma série do Netflix, pena que o Netflix não tem interesse de falar desse cara, mas seria incrível. A biografia desse cara é inacreditável, pesquisa aí sobre a vida do Luiz Gama. Não cabe aqui ficar, né, detalhando a vida dele, mas é muito interessante perceber como esse cara, ele saiu de uma condição de escravo e chegou ali a advogado, ex-escravo, negro. Chega à condição de advogado, poeta, escritor, né? Tem uma poesia satírica muito interessante em São Paulo, né? Muitos vão apelidá-lo de Orfeu de Carapinha, né? Um personagem muito, muito interessante da história brasileira. Sua mãe havia, inclusive, lutado na Revolta dos Malês, na Bahia, né? De 1835, a Luísa Marim, citada, inclusive, já em vestibulares. É um personagem que vale muito a pena você estudar, dar uma olhada na biografia dele e que vai desenvolver ali uma série de tribunais em São Paulo, clamando pela alforria de muita gente. Alforriar muita gente em São Paulo em tribunais. Ele mesmo se dispunha a ir aos tribunais para alforriar publicamente escravos e escravas no centro de São Paulo. Personagem muito legal, também atuava como poeta. Nós temos a figura de José do Patrocínio, também com uma biografia muito interessante, né? Atuando como farmacêutico no Rio de Janeiro. Negro, os 2 negros, gente, isso é muito interessante, né? Intelectuais, né? Homens da elite pensadora brasileira, pô, um advogado e um farmacêutico, obviamente, não são ali qualquer coisa, né? Negros e que vão lutar pela abolição dos seus iguais. Isso é muito interessante. Você vai colocá-los aqui no ramo jornalístico da abolição, beleza? Além disso, galera, né, esse movimento abolicionista, ele também vai ter uma veia legislativa, né? Além da atuação dos jornalistas, é legal você ter em mente também a atuação de homens da lei, a figura de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, atuando lá no Congresso, atuando, né, no caso, no Congresso, na Assembleia, no Rio de Janeiro, pressionando pelas famosas leis abolicionistas. O próprio Rui Barbosa, inclusive, né, intelectual, né, branco brasileiro, de muito prestígio, inclusive pelo próprio Dom Pedro II, pelo próprio rei, será considerado uma das figuras intelectuais de maior prestígio no Império, atuando, inclusive, no futuro na República. É dele, né, o famigerado plano do encilhamento, né, no iniciozinho de 1892, 93 ali, onde você tinha, né, aquela política de emissão monetária. De fato, no ramo econômico, ele não foi muito feliz, é verdade. Mas do ponto de vista, na luta ali, no Congresso, foi um personagem muito importante, né, assim como a figura de Nabuco também. Então você tem aqui toda uma elite pensadora brasileira em prol de uma abolição. E claro, há também um movimento abolicionista que a gente pode caracterizar como combativo. Como assim, Gabriel? Combativo. Combativo no sentido de organizar revoltas, de combater o poder público. Aqui estou me referindo, galera, de fato, à camada escrava.
Estou me referindo a negros e negras em suas senzalas, em suas áreas rurais, até mesmo nas cidades, né? No caso, né, no centro ali, Santos, as regiões como Ribeirão, interior de Minas também, onde a comunidade escrava era muito forte, uma série de revoltas vão eclodir. A gente sabe, né, que infelizmente essas revoltas não são muito citadas nas aulas de história. Nós falamos um pouco da revolta dos Malês, de 1835, uma grande revolta escrava brasileira, mas de lá para cá o professor não vai mencionando muito. Realmente os livros, eles ainda não conseguiram organizar, né, os livros didáticos no Brasil, não conseguiram organizar ainda um conjunto especial, um conjunto importante de revoltas escravas para serem ensinadas nas salas de aula, mas elas existem. Pode ter certeza que elas existiram, tanto na área rural como na região, né, das cidades. Inclusive, as próprias ferrovias vão auxiliar muito no desenvolvimento dessas revoltas, uma vez que é possível conectar uma fazenda com a outra seguindo a linha férrea. Então vai ser muito comum um grupo de escravos realizando uma revolta numa fazenda, pegando o trem, né, para ir até a fazenda vizinha e desenvolver essa revolta também em outra fazenda. E assim você tem a proliferação de vários movimentos revoltosos nas áreas rurais. Isso é muito interessante, é um objeto de estudo hoje no Brasil muito forte. Rio de Janeiro, a gente estuda muito isso nas universidades aqui. Na USP, lá em São Paulo, é um objeto muito grande de estudo, a questão da resistência dos escravos, tanto lá no período áureo dos quilombos, como é o caso de Palmares, que nós conhecemos, como nesse momento aqui. Tá? É importante você ter essa referência. A abolição foi um processo protagonizado, obviamente, pelos escravos. Não dá pra gente ir mais nessa visão de que a Lei Áurea ela é fruto simplesmente da princesa Isabel, que canetou a lei e assim, ela presenteou os escravos com essa lei. Galera, essa é uma visão da qual nós não partilhamos há um bom tempo. Desde os anos 80 para cá, que muitas pesquisas vão sendo feitas e percebendo o protagonismo da comunidade negra na sua própria abolição. Tenha isso em mente para fazer as provas, tanto nos vestibulares, né, o Enem, o ERJ, como até mesmo nas provas militares. Essa é uma visão que já aparece. Tenho esses nomes em mente, são grandes heróis brasileiros e que devem ser mencionados. Nesse sentido, para a gente encaminhar a conclusão dessa aula, obviamente, esse movimento todo aqui que eu estou citando, ó, vai estabelecer uma grande pressão, ó o Kamehameha aqui, ó, uma grande pressão política pela abolição. É importante você ter isso em mente, muito fundamental que esse movimento aqui social, o movimento abolicionista é um movimento social, beleza? Organizado tanto pelas elites como pelas classes populares. Esse movimento pressiona o governo para que alguma coisa seja modificada. Pô, Gabriel, mas eu estudei aqui que essas leis lá na escola e tal, o meu professor falou que era tudo lei para inglês ver e tal. Isso aqui foi para satisfazer a Inglaterra, foi para satisfazer, né, as ideias inglesas que pressionavam o Brasil desde lá de 1831. Sim, com certeza. Mas não só, foi o que eu falei para você lá no início da aula, galera. A Inglaterra tem um peso nisso? Tem. Mas nós não podemos ignorar os fatores internos. Percebeu? Não dá para ignorar os fatores internos. É muito importante você ter, né, isso em mente. Eu estou repetindo isso toda hora, eu sei, né? Mas tenha isso em mente de verdade. Os movimentos populares constroem os processos históricos. O Enem trabalha com essa visão, o vestibular da FUVEST trabalha com essa visão, o Unicamp, os grandes vestibulares públicos no Brasil têm essa ideia. A história se movimenta pelas camadas populares, pelos movimentos de massa. E é o que nós estamos vendo aqui, uma pressão escrava, uma pressão de intelectuais, para que alguma coisa seja feita. Alguma coisa tem que ser feita. E assim nós temos a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, ok? Leis que nós sabemos não têm um impacto muito significativo, porque o seu próprio texto é muito estranho, né? Pela lei do ventre livre de 71, todo escravo nascido naquela data, a partir daquela data, estava automaticamente livre. Mas como libertar um bebê? Como fazê-lo seguir a vida sozinho? Não tem como, né? Ele depende da mãe, ele depende da família. De alguma maneira, libertar um bebê não faz sentido. Portanto, esse escravo nascido em 71, ele ficaria sob posse do senhor até os 21 anos de idade. Percebe o problema? Colocá-lo sob posse do senhor até os 21 anos de idade é simplesmente colocar esse cara para trabalhar, né? Nós sabemos que a expectativa de vida dos escravos é muito baixa. O cara não passava muito dos 30 anos trabalhando como escravo aqui no Brasil. A expectativa de vida é muito pequena, ainda mais se ele for um trabalhador rural, né, da escravidão, do canavial, do cafezal, o trabalhador do campo, aí mesmo que a expectativa cai ainda mais. Começavam a trabalhar com 9, 10 anos e tinham o seu pico de trabalho ali dos 10 aos 20.
É o período que ele mais trabalha. A partir dos 20, 21, realmente ele já é considerado um escravo velho. E é exatamente quando a lei do ventre livre liberava esse cara. Então não mudou muita coisa, ok? Lei dos sexagenários, o impacto também é muito pequeno. Escravos acima dos 70 anos estão livres. Que escravo chega aos 60 anos, galera? Nenhum. Então tenha também, né, essa noção de que são leis pouco eficazes, elas não mexeram muito, né, no que era proposto, mas é claramente uma forma de responder aos clamores do movimento abolicionista, que estava já dentro do governo, operando nas mãos de Rui Barbosa e Joaquim Nabuco, que estava agora nas mãos de intelectuais negros muito importantes, Luiz Gama, José do Patrocínio, você tem um outro engenheiro muito importante, o André Rebouças, são personagens que vão atuar de maneira muito significativa pela pressão nas leis. E assim nós chegamos em 88 com a Lei Áurea. Você percebe? Para eu falar da Lei Áurea, eu precisei voltar no tempo, te explicar todo um processo que culmina com isso aqui. Quando ela é assinada, grande parte dos escravos no Brasil já tinham sido alforriados. Nós tínhamos um contingente de escravos muito pequeno, isso é verdade. Quando a Lei Áurea é assinada, né, os impactos da Lei Eusébio de Queiroz já tinham sido absurdos. A gente tinha um número de escravos que tinha caído bastante. Então muitos vão dizer, a Lei Áurea não serviu de nada, né? Se tinha poucos escravos no Brasil, ela não teve nenhuma serventia. Pera lá, nenhuma serventia é demais. É claro que ela tem serventia. Ela determina que a escravidão é crime. Isso é muito importante. Até por uma lógica de direitos humanos, que vão começar a se estruturar agora no século XX, né? Essa ideia do respeito aos direitos individuais, aos direitos humanos, criminalizar a escravidão é importante. A Lei Áurea tem sim a sua importância, não podemos negar isso. Porém, não podemos olhar só para ela. O seu processo de chegada, até a gente culminar com a assinatura dessa lei, vem todo um percurso de muita luta, de muito sangue, de muita revolta. Gabriel, por que é a princesa Isabel que assina a Lei Áurea? Uma pergunta comum, né? A gente tem que relacionar esse contexto com a crise do Império Brasileiro. Dom Pedro II mal passava tempo aqui no Brasil. Já estava, na verdade, muito pressionado pelo movimento republicano, pressionado pelos militares, né, oriundos ali da Guerra do Paraguai, que já não queriam, né, esse governo. Já nem estava mais no Brasil nesse contexto. Beleza, ele não tinha ido embora definitivamente, né? Dom Pedro só vai embora, de fato, a partir do 15 de novembro, né, de 89, que é com a proclamação da República. Porém, nesse momento, ele já está numa vibe, digamos assim, né, muito desinteressada. Não estava no Brasil nesse momento, já, de alguma maneira, tentava estabelecer um governo nas mãos da filha, que seria, né, rainha quando ele morresse, inclusive já com o rei ao seu lado, que é a figura, né, do Gaston de Orleans, o francês, já casado com Isabel. Então, ali você já tem uma noção de Pedro tentando cavar uma continuidade na família, já percebe? Tipo assim, eu já tô velho e a galera já tá conspirando contra mim, vamos tentar cavar uma continuidade nas mãos da minha filha e de seu marido francês, para que ele de fato fosse o rei e ela a rainha. Assinar a Lei Áurea intensifica essa crise. Intensifica a crise porque, bem, fica claro que a coroa não mais vai ficar nas mãos de Dom Pedro, e se ela ficar nas mãos de Gaston de Orleans, um francês, é pior ainda, né? Os cafeicultores não querem ser governados por um francês. E, de alguma maneira, a Lei Áurea também causa uma grande satisfação nessa elite cafeicultura, que vai querer ser indenizada, que vai querer receber uma bufunfa por ter a sua mão de obra liberada pela rainha, né? Pelo caso, pela princesa ainda. Então isso vai intensificar essa crise do Império, tá? Dá para você também estabelecer essa relação. Um momento muito importante da nossa história, os últimos momentos da monarquia e o início de uma tentativa de inserção social desses indivíduos, né, negros e negras, que infelizmente vai demorar muito para acontecer. Né? Estamos tentando ainda, né, essa inserção, essa busca por uma equidade, uma busca por uma isonomia, que infelizmente está muito longe ainda, mas de alguma maneira a gente tem que lutar para chegar lá, ok, galera? É importante combater o racismo, combater o preconceito, né, racial, de credo, mas principalmente de cor no Brasil, que é uma coisa muito forte, uma coisa muito violenta para todos nós, e que de alguma maneira tem que ser combatido, tem que ser, né, compreendido aqui. Espero ter ajudado vocês nisso, para que a gente não repita esses mesmos erros e manda bem aí na provinha que se aproxima esse ano e nos demais, ok, gente? Galera, beijo, grande abraço, espero ter ajudado vocês. Até a próxima.